Que profecia foi tão perigosa que a igreja a proibiu? Por que a visão de Esdras, antes reverenciada, foi empurrada para as sombras e selada por séculos? Isto não é lenda. É um livro que fala sobre o fim dos tempos, uma profecia escondida, censurada, quase apagada, mas nunca totalmente silenciada. Por que foi suprimida? Quem guardou a chave? E que verdade sobre o juízo final foi considerada perigosa demais para você saber? Aproxime-se, porque quando você descobrir a profecia proibida de Esdras, o fim dos tempos parecerá muito diferente. Imagine isto: a câmara do concílio iluminada por fogo, bispos curvados sobre pergaminhos, vozes tensas, punhos cerrados. Muitos imaginam que este foi o momento em que a Bíblia foi fixada para sempre. Não foi. Nicéia, no ano 325, discutiu a divindade de Cristo, não o cânon. Mas as decisões ali tomadas se endureceram e concílios posteriores as levaram adiante. No século V, os livros lidos nos púlpitos haviam se reduzido. Vozes desapareceram, ou melhor, foram ocultadas. Algumas tradições sugerem que contradições foram suavizadas, traduções embaralhadas, linhas perigosas abafadas para que a igreja pudesse falar com uma só voz. Mas e se as palavras que eles silenciaram fossem justamente aquelas capazes de abalar o poder deles? As visões de Esdras sobreviveram, mas apenas nas margens. Quarto Esdras, também chamado de Dons Esdras, foi escrito após a destruição do templo no ano 70. Carregava uma dor crua demais para caber em moldes rígidos. Os rabinos hesitaram. Os bispos cristãos debateram. Jerônimo o copiou na Vulgata Latina, mas apenas em apêndices, não no corpo principal. Em Ge'ez, a língua litúrgica da Etiópia, ainda era lido. No Ocidente caiu em silêncio. Teria sido descuido ou medo? O silêncio não era ausência, era censura. Se o silêncio pode censurar um livro, pode também reescrever sua fé sem que você perceba? As listas canônicas mudavam. Atanásio, em 367, apresentava uma forma, Cartago, em 397, outra. Nenhuma coincidia exatamente. Os copistas hesitavam. As margens sangravam com anotações, não para leitura pública. Quem escolheu o que você podia ouvir? Quem decidiu quais palavras eram demais? Séculos antes, Esdras estava no exílio babilônico. Cinzas cobriam seus cabelos enquanto ele lamentava a queda de Sião. Em meio a esse luto, vieram visões. 40 dias de ditado, 70 rolos selados para o fim. Escribas latinos depois tremeram diante de suas palavras. Uma nota advertia: estes escritos são para os sábios, melhor deixá-los fechados. Fechados para quem? E por quê? Daniel 12:4 fala de livros selados até o tempo do fim. Lucas 11:52 adverte sobre os que retiram a chave do conhecimento. Lidos lado a lado, o padrão é claro. Chaves retidas, palavras trancadas, silêncio escolhido. Mas o silêncio não foi o fim. Foi o início de um ocultamento mais profundo. E a parte mais perturbadora ainda está por vir. Dizem que governantes reuniram e editaram antigas tradições, apagando tensões. Anjos foram removidos de ícones. Nomes como Uriel foram pintados por cima. Lenda, talvez, mas as lendas muitas vezes sussurram verdades. Por que a Igreja Ocidental temia tais imagens? O que mais foi levado para a escuridão? Pense nisso. Você ainda confiaria nas Escrituras se soubesse que partes delas foram seladas apenas para alguns? Se a profecia de Esdras falava do fim, não apenas de exércitos, mas do colapso da esperança, como poderiam os governantes permitir que tais palavras se espalhassem? Melhor estreitar o púlpito, melhor manter as partes perigosas nas margens enegrecidas pela fumaça. Mas o fogo de Esdras nunca se apagou. Em mosteiros latinos, fragmentos resistiram. Na Etiópia, a visão permaneceu inteira. Os guardiões ficaram de pé, mas as testemunhas também. Aqui está o limiar. Nicéia não fixou o cânon. Os concílios não apagaram todos os livros, mas traçaram fronteiras. E a profecia de Esdras permanece na borda, sagrada demais para o púlpito, perigosa demais para morrer. A própria Escritura advertiu que algumas palavras seriam seladas.
Esdras afirmou haver 70 desses livros. Se o silêncio foi deliberado, então abrir essas páginas não é curiosidade, é a invasão de um cofre guardado. A noite aguarda, e com ela o luto de Esdras. Esdras permanecia acordado, o corpo enfraquecido pelo jejum. Seus lábios estavam rachados, as mãos trêmulas, as costelas pressionando o peito a cada respiração curta. O templo era cinza, a cidade ruína. Ele havia copiado a lei com fidelidade, mas no silêncio sentia-se abandonado. Por que os ímpios prosperam enquanto os justos se consomem? Porque Deus permite que nações que zombam do seu nome floresçam, enquanto o seu povo da aliança jaz espalhado. Então, uma presença encheu a noite. Uriel, Deus é minha luz, surgiu junto às brasas. Seu rosto era firme, sua voz clara. A tua medida é curta demais, disse ele. O mundo amadurece como o grão no campo. Nem toda demora é recusa. Algumas são o amadurecimento das maravilhas. O corpo de Esdras tremia quando respondeu. Mas até quando? Se Israel caiu, se o templo se foi, que justiça resta? Isto não é lenda, mas o registro de 4 Esdras, também chamado 2 Esdras, preservado no apócrifo latino e ainda lido em Ge'ez, a língua litúrgica da Etiópia. Escribas judeus hesitaram. Monges cristãos debateram. Alguns historiadores afirmam que, no Ocidente, foi silenciado deliberadamente, pois contém não apenas visões, mas a voz de um arcanjo. Uriel respondeu com perguntas. Podes pesar o vento na tua mão? Podes medir uma chama? Então, como podes compreender a mente de Deus? Suas palavras cortaram o desespero. A justiça não estava ausente, apenas oculta em seu tempo. O Salmo 73 diz o mesmo. Asaf invejou os arrogantes, até entrar no santuário de Deus e ver o fim deles. Esdras permaneceu nessa mesma tensão, sua fome e lágrimas, unindo-se às de Asaf. Romanos 2 ecoa a resposta de Uriel. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Os ímpios se levantam apenas para o juízo. Os justos sofrem em direção à glória. Mas consegue sentir o coração de Esdras, o estômago contraído pela fome, a garganta seca, os olhos inchados de tanto chorar. Você já chorou assim quando o silêncio parece uma traição? Aceitaria a resposta de Uriel ou insistiria por mais como fez Esdras? Algumas tradições sugerem que a imagem de Uriel chegou a ser apagada de ícones ocidentais. Isso é lenda, mas o sentido é claro. Por que apagá-lo? Porque o ensino de Uriel desmonta as ilusões de controle. Ele declara que o tempo de Deus não pode ser administrado, que governantes não podem ditar a hora. Que império acolheria isso? Mais fácil esconder, mais fácil cercar. E aqui está a chave. O conhecimento retido nem sempre se perde. Ele espera por quem chora no escuro. Quem detém agora a chave do conhecimento? Não os concílios, não os palácios, mas a fome daqueles que jejuam e clamam a Deus. Uriel trouxe consolo não ao resolver a dor de Esdras, mas ao reformulá-la. A era está medida. O fim virá quando o pecado amadurecer, quando a misericórdia tiver se cumprido, quando os justos tiverem sido provados. O grão precisa crescer pleno antes da colheita. Essa era a promessa. O juízo é exato e o silêncio de Deus não é negligência. Você ainda esperaria se a colheita ainda não tivesse chegado? Mas a resposta de Uriel não terminou com a espera. Ele estava preparando Esdras para uma visão maior. Um homem que se ergue do mar, silencioso, porém imparável, conquistando pela presença, não pelo aço. Essa imagem era forte demais para ser pregada nos concílios, sagrada demais para o púlpito, e é o que vem a seguir. O mar rugia, as ondas se erguiam mais altas que muralhas, as nações se reuniam em terror, seus exércitos tremendo à beira da praia. Então ele apareceu. Um homem levantou-se do coração das águas, sem carro, sem espada, apenas presença. Seu olhar despedaçava reinos, seu silêncio destruía armas. O fogo saltava de sua mão, nenhum exército podia resistir. Esdras caiu com o rosto em terra, fraco pelo jejum, mas tomado de assombro.
quem era essa figura que se erguia sem esforço, que vencia sem aço? Não eram os reis da Babilônia, nem os imperadores de Roma, nem qualquer poder que ele conhecesse. Era o domínio revestido de carne. Este é o registro de 4 Esdras, capítulo 13, uma visão apócrifa preservada nas tradições latina e etíope. Muitos estudiosos observam que, no Ocidente, ela foi silenciada, clara demais, perigosa demais, uma profecia messiânica escrita após o ano 70, mas ecoando a visão de Daniel sobre o Filho do Homem. Daniel 7 a descreve claramente, como filho de homem vindo com as nuvens do céu. A ele foi dado domínio, glória e um reino que jamais passará. Esdras viu essa mesma figura, mas surgindo do mar. A conexão é inconfundível. A visão apócrifa se coloca ao lado da canônica, 2 testemunhas apontando para o mesmo Messias. Mateus 24 descreve o Filho do Homem, aparecendo no céu com poder e grande glória. O Apocalipse o mostra com olhos como chamas de fogo e voz como o som de muitas águas. Esdras o viu emergir das profundezas, sem palavras, mas irresistível. Você o reconheceria se ele falasse pelo silêncio? E aqui está o perigo: poder pela presença, não por exércitos. Impérios podem comandar legiões, mas não podem comandar a reverência. Talvez por isso essa visão tenha sido ocultada. Muitos veriam nela o Cristo que conquistou não pela espada, mas pelo ser. O que isso significa para nós? Se a vitória pertence àquele cuja palavra sozinha derruba nações, então nenhum império pode se gloriar. O mar torna-se um palco, as ondas, um trono. Você já pensou em Cristo assim, não apenas como mestre, mas como presença que dissolve o poder? É por isso que a visão de Esdras não pôde ser ignorada. Era próxima demais dos evangelhos. Admiti-la seria admitir que a profecia ecoava além do cânon. Os concílios a trancaram, mas na Etiópia ela ardia, nas margens latinas fumegava. Quem detém agora a chave do conhecimento? Se esse homem do mar é Cristo, então a chave não está com governantes, está nas próprias Escrituras, seladas e reveladas, convergindo para a mesma verdade. Imagine o momento, as nações em fúria, o mar bramindo e nenhuma espada erguida. Apenas um homem, radiante, comandando pelo silêncio. Isso muda a forma como você vê as promessas de Deus? Você se curvaria diante de tal presença ou ainda exigiria coroas e exércitos? A visão avança. O homem talhou uma montanha sem mãos humanas e permaneceu sobre ela. Isso recorda a pedra de Daniel, cortada sem mãos, que destruiu os impérios da terra. Esdras e Daniel falavam a mesma língua, separados por séculos. O livro oculto e o revelado se unem, mas o mais perturbador é isto: Esdras desabou, com terror e amor queimando juntos. O silêncio da figura era insuportável. Você entende o peso disso? Não são apenas palavras que revelam Deus, é a própria presença. E se Esdras viu o domínio de Cristo antes de Belém, então a história se curva em torno dessa visão. Impérios podem se erguer, mas já estão derrotados. As águas ainda rugem, mas o homem já está de pé. Você resistiria a ele? Ou cairia como Esdras rendido diante das ondas? A visão não termina aqui. Esdras receberá a ordem de escrever novamente, 40 dias, 70 rolos ocultos, selados para aqueles que compreendem sem ouvir. O que acontece nesse rito de escrita revela por que algumas palavras foram proclamadas e outras escondidas. E é para lá que seguimos agora. 24 livros para o povo, 70 livros ocultos para os sábios. Essa foi a ordem que Esdras recebeu após a visão do homem que veio do mar. 2 bibliotecas, uma aberta, outra selada. Por que dividir a revelação dessa forma? Por que oferecer pão a todos, mas esconder o grão amadurecido até o fim? O corpo de Esdras estava abatido, os lábios secos, os ombros curvados após semanas de jejum. O peito doía a cada respiração. Ainda assim, ele obedeceu. Durante 7 dias preparou-se em silêncio e depois por 40 dias ditou. 40 escribas curvados sobre pergaminhos,
o som das penas enchendo o ar como insetos sob o calor do verão. As lamparinas soltavam fumaça, os tinteiros tilintavam, vozes ecoavam enquanto as palavras eram repetidas, linha após linha. Ao fim, 24 livros estavam prontos para a nação. 70 foram selados, destinados àqueles que compreendem sem ouvir. Isso não é invenção de místicos posteriores. O registro sobrevive em 4 Esdras, capítulo 14, um texto apócrifo copiado na tradição latina e preservado com reverência em Ge'ez, a língua litúrgica da Etiópia. Seus detalhes são precisos: 40 dias, 40 escribas, 70 volumes ocultos. Muitos afirmam que o Ocidente abafou essa cena porque sua mensagem era insuportável. A ideia de que Deus confiou uma revelação desigual. Pense nisso. Se Deus divide sua palavra, então nem toda a verdade é destinada à multidão. Parte do grão é semeada em campos públicos. Outra parte é guardada em vasos até a última colheita. Daniel 12 ecoa isso. Sela as palavras até o tempo do fim. O Apocalipse também fala de um pequeno rolo, que não é lido em voz alta, mas consumido em silêncio. Vê o fio condutor? A própria profecia insiste que certas palavras são adiadas. Você desejaria essas páginas seladas ou temeria o que elas poderiam exigir de você? Esdras tremia. Sua voz falhava de fome, mas as palavras fluíam como fogo. Imagine o peso sobre ele, ditar o que todo Israel leria e também o que apenas os sábios do fim poderiam suportar. Teria se perguntado se as palavras ocultas algum dia chegariam até nós? Você já soube de uma verdade que não podia ainda ser dita? Então, quem detém agora a chave do conhecimento? Se está com os concílios, ela repousa nos limites traçados por homens. Se está com Deus, repousa no tempo do Espírito, que esconde a verdade até que a colheita esteja madura. Os judeus do Segundo Templo conheciam esse ritmo. A seita de Qumran jejuava por revelação, copiava rolos em cavernas e falava de segredos reservados aos filhos da luz. Acreditavam que o fim exigia paciência e pureza. Os 40 dias de Esdras ecoam essa mesma cultura, revelação ligada ao jejum, à espera, à resistência. Mas o Ocidente silenciou isso. Editores posteriores suavizaram o texto, preferindo um cânon arrumado onde todas as palavras fossem iguais. Como poderiam pregar que certa revelação não lhes pertencia distribuir? Melhor calar, melhor manter o texto escondido nos apêndices. Não por engano, mas por medo. Medo de que uma sabedoria desigual abalasse o controle. E ainda assim, o fogo desta passagem continua a arder. Palavras não desaparecem quando são seladas. Elas amadurecem. Esperam pela colheita. Assim como o grão guardado em celeiros alimenta apenas quando vem a fome, também esses 70 livros foram reservados para dias em que a esperança escasseia. Você os desejaria sabendo que talvez revelem mais temor que consolo? Ou se agarraria aos 24, temendo o que os 70 poderiam exigir? Os escribas certamente se perguntaram. As costas rígidas, os dedos com bolhas das penas de junco, os ouvidos unindo com a voz de Esdras. Ainda assim, escreveram sem protestar, como se soubessem que aquele momento era sagrado. Palavras sopradas por um fôlego em jejum, multiplicadas em faíscas sobre o pergaminho. Consegue ouvir? O chiado da tinta, o murmúrio da repetição, a revelação sendo acorrentada e escondida ao mesmo tempo. A frase mais assombrosa permanece esta: o fôlego de Esdras deu vida a 70 livros, e então ele ouviu silêncio. Não deveriam ser proclamados nem lidos em cada sinagoga, mas guardados por aqueles que podiam compreender sem ouvir. Uma biblioteca dentro de um cofre dentro do coração. E se esse cofre fosse dado a você, abriria para todos ou o guardaria em segredo. Mas o rito de escrita de Esdras não foi o fim. Foi a dobradiça. Após 40 dias, quando a tinta secou e as lamparinas ardiam baixas, outra pergunta se impôs: o que torna um templo sagrado? São as palavras guardadas nas paredes ou o espírito que se move como o sopro?
Essa pergunta não podia ser escondida, e é ela que nos conduz agora à repreensão de Esdras, a religião vazia, onde véus são rasgados não por exércitos, mas por um suspiro. Os 70 livros foram selados como semente em um celeiro, escondidos até a fome dos últimos dias. Mas a visão seguinte de Esdras foi mais profunda que pergaminhos. Ela se voltou para o próprio templo. Ele viu muros revestidos de ouro, mas vazios de espírito, doutrinas infladas como pães de vaidade, águas que corriam, mas nunca saciavam a sede. De que serve o grão se não alimenta o faminto? Esdras tremia. Passara a vida como escriba da lei, amava as palavras que carregava. Ainda assim, no silêncio do jejum, viu como essas mesmas palavras podiam tornar-se espetáculo, lidas com orgulho, mantidas como estrutura, mas esvaziadas de sopro. A dor era insuportável. Criticar o templo era criticar a si mesmo. Suas costelas doíam quando sussurrou: "Fui escriba da pedra, não do espírito." Você já sentiu essa tensão quando os rituais estão certos, mas a vida se foi? 4 Esdras aprofunda essa verdade. Véus não são rasgados por exércitos, mas pelo sopro. Um suspiro do céu desfaz o que mármore e aço não podem. Marcos 15:38 registra a cortina rasgando-se quando Cristo expirou. Lucas 17:21 diz que o reino está dentro de vocês. Atos 2 mostra o Espírito sendo derramado sobre carne, não sobre paredes. Vê o padrão? A presença já não está confinada. O grão, guardado em celeiros, precisa romper-se em pão. Você trocaria aplausos por uma única lágrima que Deus possa ouvir? Esdras sabia a resposta. Sua fome e suas lágrimas tornaram-se a medida da revelação. A inocência pesava mais que a eloquência. O choro de uma criança continha mais verdade que o sermão polido de um sacerdote. E aqui reside o perigo. Se a santidade flui através do sopro e das lágrimas, e não da pompa, os poderosos perdem seu palco. Algumas tradições sugerem que essa passagem foi silenciada exatamente por esse motivo, não porque negasse a fé, mas porque destronava o orgulho. É especulação, mas condiz com os silêncios da história. Os padres do deserto do século IV viveram essa verdade. Fugiram de santuários de mármore, de aplausos, de coroas. Em cavernas oravam com suspiros, suas lágrimas caindo como sementes sobre a pedra. Eles ecoavam a visão de Esdras. O espírito move-se em lugares ocultos, não em cortes de poder. Mas deixe o peso dessa ideia repousar. Se o véu é rasgado pelo sopro, então todo o templo do ego cairá. O colapso não é o fim, é a abertura do celeiro. Os celeiros precisam se romper antes que a colheita possa ser reunida. Essa é uma escatologia escrita não primeiro em guerras, mas no colapso da glória falsa. O Apocalipse fala de Babilônia caindo em uma hora, não apenas o império, mas o espetáculo sendo desnudado. Percebe agora? A religião vazia amadurece para o juízo. Você ainda se agarraria às paredes, sabendo que o Espírito já semeia em outro lugar? O que faria se Deus rasgasse o seu véu hoje? As palavras de Esdras peneiraram mais do que nações. Elas peneiraram a própria adoração, o que torna um templo sagrado. Não suas pedras, mas o Espírito que o preenche. Sem ele, tudo é vaidade. Com ele, até as lágrimas tornam-se pão para o fim. O silêncio na câmara de Esdras era pesado. As penas riscavam, as lamparinas tremeluziam, o pergaminho bebia tinta. Mas por trás desses sons movia-se algo maior, o sopro de Deus, rasgando véus que exércitos não podiam tocar, preparando celeiros para o colapso. Esse colapso não seria desespero, seria a passagem. A verdade mais inquietante é esta: quando templos caem, a semente oculta é liberada. O fim não é esterilidade, é colheita. E assim a visão se volta novamente. O que o Ocidente apagou, a Etiópia lembrou. O que os concílios silenciaram, os cânticos em Gés preservaram. O arquivo vivo sobreviveu em sussurros. E é essa memória, ferida mas viva, que agora nos conduz à história da transmissão, da censura e da sobrevivência. O testemunho que se recusou a morrer. Os celeiros do império tentaram trancar a semente,
mas a memória ainda a carregou. No Ocidente, 4 Esdras escorregou para os apêndices da Vulgata Latina, escondido atrás das listas do cânon. Os bispos liam em voz alta a lei e os profetas, mas quando chegavam aos livros ocultos de Esdras, suas vozes se calavam. Os escribas suavizavam as linhas. Os tradutores apagavam o corte. O silêncio não era ausência, era censura. Ainda assim, a semente nunca se perdeu. Na Etiópia, as palavras viveram em Ge'ez, entoadas por monges, copiadas por escribas, guardadas em igrejas de pedra, esculpidas nas montanhas de Lalibela. À noite, os cânticos se elevavam como grãos farfalhando nos campos, alimentando os que vigiavam. O que o Ocidente silenciou, a Etiópia preservou. Percebe como isso muda tudo? Se os livros ocultos são semente, então a Etiópia tornou-se o campo onde ainda podiam crescer. Alguns estudiosos afirmam até que a arte ocidental carrega as cicatrizes da censura. Uriel, o anjo que falou com Esdras, aparece nas tradições antigas. Depois, sua imagem desaparece. Por que apagá-lo? Talvez porque suas palavras tiravam o poder dos governantes e o entregavam aos quebrantados. O choro de uma criança pesava mais que a coroa de um rei. Quem aceitaria essa mensagem em vitrais? No entanto, a própria Escritura mostra que isso não era impensável. Judas 14:15 cita 1 Enoque, um texto apócrifo, provando que os primeiros cristãos não temiam a sabedoria fora do cânon estreito. Sabiam que o Espírito podia falar por vozes das margens. Então por que a visão de Esdras foi silenciada? Seria próxima demais, perigosa demais, centrada demais em Cristo para ser ignorada? Imagine um escriba na Etiópia, traçando letras à luz da lamparina. A mão firme, os olhos cansados. Do lado de fora, as montanhas permanecem silenciosas, guardando a memória como celeiros que abrigam semente. Cada linha que ele copia é mais que tinta. É preservação contra a fome. Sem ele, a semente morre. Com ele, espera pela colheita. Você suportaria o risco de carregar esse fardo? E se as palavras em suas mãos fossem a última testemunha viva? Esta parte não é lenda, é fato. Manuscritos de 4 Esdras ainda existem em Ge'ez. A liturgia etíope ainda o recorda. Tradições orais entre os Beta Israel, a antiga comunidade judaica da Etiópia, falam de memórias além do cânon ocidental. Disse que guardaram o que outros esqueceram. O isolamento da Etiópia preservou uma biblioteca mais ampla, enquanto os impérios em outros lugares trancavam seus celeiros com força. E, no entanto, a censura deixa cicatrizes. No Ocidente, as anotações nas margens se tornaram tênues. Os púlpitos saltaram capítulos perigosos. As traduções apagaram os contornos afiados. Isso não foi acidente, foi intenção. Revelações que julgavam governantes não podiam ser pregadas em seus tribunais. Por isso foram escondidas, não por engano, mas por medo. Mas o fogo da semente não pode ser apagado. Quando o grão é enterrado, ele espera. Quando os celeiros desabam, a colheita vem. Foi isso que os livros de Esdras se tornaram na Etiópia, um arquivo vivo, raízes profundas, ramos ainda se estendendo. Você aqueceria as mãos nesse fogo oculto? Deixaria que esses cânticos ainda ecoando em Ge'ez alimentassem você em tempos de fome? É por isso que a transmissão importa. Não é apenas história, é profecia encarnada. Cada manuscrito preservado testemunha que a palavra de Deus, aberta ou selada, não pode ser silenciada. Os impérios tentaram sufocá-la, mas a Etiópia guardou o grão. E aqui está o desafio. A semente sobreviveu. Mas permitiremos que cresça? Os livros ocultos de Esdras, preservados nas margens, agora falam com urgência. Pois se os celeiros do orgulho estão ruindo, então a colheita da memória está próxima. E além do silêncio dos escribas, além da fumaça dos concílios, além dos cânticos nas montanhas distantes, espera a pergunta sobre o fim. Porque a semente não foi preservada apenas para a história, foi preservada para os últimos dias. É para lá que a visão agora nos conduz, as chaves do fim reveladas a Esdras,
onde a medida do tempo não começa pela guerra, mas pelo colapso da esperança. Uma colheita de juízo, enfim, amadurecida. Até quando? Perguntou Esdras novamente. Sua voz era fraca pelo jejum, mas sua pergunta ardia. Por que os ímpios prosperam e os justos murcham? Teria Deus esquecido sua promessa? A resposta de Uriel foi firme, cirúrgica. O fim não se conta em anos, mas em maturação. Quando o grão se enche, vem a colheita. Quando o pecado atinge seu peso completo, começa o juízo. Até lá, a misericórdia o contém. Percebe a medida? O fim não é acionado por relógios, nem primeiro por exércitos, mas pelo colapso da esperança. 4 Esdras diz claramente: a era amadurece como fruto, a misericórdia se estreita, o amor esfria. Essa é a fome de que Jesus advertiu em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você suportaria essa fome? Manteria a fé quando a própria esperança secasse? Esdras insistiu. Suas lágrimas marcavam sulcos no rosto, as costelas aparecendo de tanta fome. Ele não conseguia entender por que Deus demorava, mas Uriel lhe deu a mesma imagem repetidas vezes. A semente precisa amadurecer, o celeiro não se abre antes da hora, o campo precisa estar pronto. Isso não é demora, é precisão. Paulo ecoa isso em Romanos 2. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, no tempo determinado. Apocalipse 13 adverte sobre a perseverança quando os santos enfrentarem a besta. Daniel 12 fala de palavras seladas até o fim. O fio é contínuo, o juízo espera até que a esperança desabe. Quem detém agora a chave do conhecimento? Os impérios que correm para controlar o tempo, ou o espírito que mede a maturação dos corações? Pense no peso dessa resposta. O fim não começa com guerra, nem com fome de pão, mas com a fome de esperança. Amós previu isso: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa é a fome que Esdras vislumbrou, uma geração em que o amor se esgota, a confiança falha, a fé se torna frágil. Você ainda escolheria a fé se a esperança se reduzisse a um fio? Uriel não confortou Esdras com respostas fáceis. Ele reformulou sua dor. O que chamas de demora é misericórdia. O que chamas de silêncio é preparação. O fruto ainda não amadureceu. Isso feriu, mas também trouxe esperança. Se a colheita ainda não chegou, então a misericórdia ainda permanece, mesmo agora. Mas aqui está o perigo. Algumas tradições sugerem que essa visão foi abafada porque fez do fim uma questão de consciência, não de controle. Ela tirava dos governantes o poder sobre o tempo, dava perseverança aos humildes e expunha a vaidade dos orgulhosos. Que império poderia pregar isso? E a parte mais inquietante é esta: o próprio colapso é o conduto. Quando as muralhas caem, quando os celeiros se rompem, quando a esperança parece perdida, é então que o vento passa. O espírito move-se com mais liberdade onde as estruturas humanas falharam. Você estaria pronto para encontrar Deus nesse colapso? Ou desesperaria quando os celeiros ficassem vazios? Esdras sentiu a lâmina dessa verdade. Sua pergunta foi respondida, mas a resposta não trouxe alívio. Trouxe responsabilidade, esperar, perseverar, manter a fé quando o chão parece estéril. Essa é a verdadeira medida do fim. O motivo da colheita se aguça, a semente oculta preservada na Etiópia, as lágrimas guardadas em jarros, os celeiros prontos para romper, tudo apontando para aqui. A fome final não será de pão, mas de esperança. E nessa fome, o Messias, o homem do mar, aparecerá, não para prolongar o amadurecimento, mas para recolhê-lo. É por isso que Uriel falava com tanta calma. O terror que Esdras sentia era real, mas a voz do anjo permanecia serena, porque ele sabia: a colheita não pode ser perdida. Nenhum fruto cai antes do tempo. Nenhuma lágrima é desperdiçada. E aqui está o ciclo que você precisa guardar. O fim é medido não pelo medo, mas pela fidelidade. A esperança vai colapsar, sim, mas o colapso não é a última palavra. A colheita é. A visão de Esdras não termina aqui. Ainda resta uma chave. O colapso não é desespero, é a passagem.
E a lição final de Uriel mostra como, quando os celeiros se rompem, o próprio vento se torna o semeador. Esdras tremia em silêncio após as palavras de Uriel. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. A dor que antes perguntava por quê havia se dissipado. Em seu lugar permanecia uma verdade mais pesada. O colapso não era demora, era desígnio. A presença de Uriel era calma, precisa. Quando os muros caem, o vento retorna. Quando os celeiros se rompem, a semente é libertada. Essa é a chave, percebe? O fim não é espetáculo, é o silêncio transformado em canal. O que Esdras julgava derrota tornou-se passagem. O véu cai, o espírito atravessa. Você já temeu o colapso como perda, apenas para descobrir que foi o próprio canal que Deus usou para alcançar você? Esdras abaixou a cabeça. O corpo frágil, mas o espírito ardente. Confessou: fui escriba do templo, não do espírito. Confiei mais na pedra do que no sopro. Não eram lamentos, mas rendição. Quem detém agora a chave do conhecimento? Não os guardiões dos muros, nem os concílios de poder. Ela está nas mãos do Espírito, que oculta e revela, que sela e rompe selos, que se move onde quer. Algumas tradições sussurram que o próprio Esdras desapareceu, com os livros ocultos, levado ao silêncio para que a semente permanecesse intacta até o fim. É lenda, mas até a lenda carrega a verdade. Quando o escriba desaparece, o espírito toma a pena. Você ainda seguiria se o rolo se fechasse diante de seus olhos? Suportaria se a voz se calasse, confiando que o próprio silêncio é instrução? Observe com atenção. A Escritura confirma o padrão. Ezequiel 37 mostra o sopro entrando em ossos secos. João 20 registra Cristo soprando sobre os discípulos. Recebei o Espírito Santo. Atos 2 diz que o vento encheu a casa quando as paredes tremeram. O colapso não é o fim, o colapso é o canal. E a imagem mais comovente é esta: um altar vazio, o soluço de uma criança e então um vento puro atravessando as ruínas. É ali que Deus escreve de novo, não em pedra, não em salões de mármore, mas em corações vivos. Você deixaria que ele escrevesse ali, em você? Esdras desaparece de vista nesse momento. Nenhum final triunfante, nenhuma coroa, nenhum exército, apenas o eco de sua narração, o tremor de sua confissão e o sopro que atravessou o silêncio. Ele se vai, mas a semente permanece. Os celeiros se romperam. A colheita aguarda. E assim a profecia oculta se encerra, não em espetáculo, mas em quietude. Não em desespero, mas em esperança. Pois o que foi preservado nas margens nunca foi feito para permanecer ali. Foi feito para viver novamente em nós. O fim dos tempos não é apenas o colapso das nações. É a queda dos templos ocos, o rompimento dos celeiros, o silêncio que limpa o campo. E nesse silêncio, o Espírito semeia. Nunca fomos feitos para ver isso sozinhos. A semente oculta chegou até nós. A pergunta agora já não é se ela sobreviveu, mas se nós a carregaremos adiante.